sejam bem-vindos ao canal Direito Favorável. Aqui com você, Renata Lacerda, compartilhando dicas de direito administrativo. Senhores, a dica de hoje é de um assunto extremamente importante que você, quando se depara diante do edital de concurso público ou do roteiro para o exame de ordem, vai sempre encontrar esse assunto ali logo no início, nas lições preliminares de direito administrativo, que é o estudo dos princípios do direito administrativo. Exatamente a base para o seu estudo, para o seu aprendizado. Conhecer os princípios dessa ciência chamada direito administrativo. E por falar em princípios, eu vou pedir a sua atenção, porque você vai precisar dividir em dois blocos. O primeiro, nos princípios constitucionais da administração pública, e no segundo, nos princípios da administração pública em sentido estrito. Isso mesmo. E eu vou te pedir a sua atenção, porque essa diferença, essa interferência nesses dois grupos de princípios é crucial para a sua aprovação no exame de ordem, em questões de concurso, assim como é crucial onde a sua falta de atenção muitas vezes acarreta exatamente na não obtenção de êxito nos seus estudos e na sua aprovação. Então vamos lá. Concernente ao primeiro bloco dos princípios, eu vou falar para você dos tão conhecidos, falhas técnicas, né? Dos tão conhecidos princípios constitucionais da administração pública. Quem nunca estudou? Para falar a verdade, quem nunca recorreu àquela dica ali do método mnemônico, isso mesmo, que você usa siglas para decorar, que é a sigla do LIMP, gente. Eu estou fazendo assim com a mão, né? 5 dedos, porque são 5 princípios constitucionais ali dispostos no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 1988. Isso mesmo, o LIMP. Lembra aqui dos 5 dedos da mão. Tem que recorrer a essas dicasinhas meio tolas, mas que te ajudam na hora da prova. Aquele método mnemônico da palavra LIMP. Gravou aí essa sigla? Isso mesmo. E quais são esses princípios? Vamos revisar. E para você que ainda não estudou, vamos aprender? São 5 princípios constitucionais da administração pública. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, por fim, o da eficiência. Isso mesmo. E eu vou querer a tua atenção porque o examinador, geralmente, ele gosta de intercalar e te fazer confundir, juntando princípios constitucionais da administração pública com os princípios da administração pública em sentido estrito, porque existe sim uma linha tênue que os separa e que pode te fazer perder questão importante. Por quê, senhores? Porque ele pode pegar e dizer assim determinada questão: são princípios constitucionais da administração pública, por exemplo, legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade. Opa, errou. Porque finalidade não é um princípio inserido no texto constitucional do artigo 37. Ele é, sim, um princípio administrativo, mas ele faz parte do segundo bloco de princípios. Ele faz parte dos princípios administrativos em sentido estrito. Por isso é importante a sua atenção para dividir, para saber discernir quais são os princípios constitucionais da administração pública dos princípios da administração em sentido estrito. Vamos revisar os constitucionais? São 5, senhores: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E esse último aqui, que é o da eficiência, eu vou te pedir atenção novamente. Por quê? Porque esse da eficiência, o examinador também, quando ele está com aquele ímpeto assim meio capcioso de te causar, de te fazer confundir e errar a questão, na realidade não é nem por índole maligna não, minha gente. Na verdade é para forçar de você mais aprendizado. Ele vai dizer que o princípio da eficiência, já que ele é um princípio constitucional, ele já estava inserido nesse rol de princípios desde o texto original, lá de 1938 da Constituição. E essa afirmação é completamente errada. E é por isso que eu peço a sua atenção. Porque se você se deparar diante de uma questão em que diz: são princípios constitucionais da administração pública inseridos já na promulgação de 1938 da Constituição. E se ele citar esse princípio da eficiência, essa afirmação está errada. Por quê, senhores? Porque no texto originário de 1988 da nossa Constituição, primeiramente só foram promulgados 4 princípios constitucionais.
O da eficiência não estava nesse rol. O da eficiência foi inserido muito depois na Emenda Constitucional 19/98. Isso mesmo. O princípio constitucional da eficiência ele foi inserido no texto da nossa Constituição Federal pela Emenda Constitucional 19/98. E o que você precisa saber desses princípios? Vamos aqui revisar. Legalidade, senhores, é muito simples. Vem comigo. Legalidade, ele preconiza que a atividade do agente público, ou seja, a atuação da administração pública, ela vai estar guiada, limitada pela lei. Isso quer dizer que o agente público não pode agir ao seu bel prazer, bem como ele entender, ferindo o que está ali descrito na lei, determinado por lei. Então é simples. Legalidade, o agente público vai atuar em nome do poder público dentro do que diz a lei, dentro do que a lei diz que ele deve fazer. Impessoalidade. A impessoalidade, gente, ela tem um pilar ideológico ligado com o princípio da isonomia. Por quê? Porque a impessoalidade ela vai dizer que o agente público ele não vai poder atuar em nome da administração beneficiando o seu próprio interesse ou interesses de terceiros. Ele vai ter que ser impessoal, imparcial. E por que não dizer agir pautado na isonomia? Porque, por exemplo, um caso prático é a licitação, que é um procedimento que quando a administração pública vai convocar empresas ou particulares para contratarem, para oferecerem uma proposta mais vantajosa ao poder público, ela vai ter que ser impessoal, ela vai ter que tratá-los com isonomia, dando situações iguais de concorrência. Então, isso é o que preconiza o princípio constitucional da impessoalidade. Tem aí o terceiro princípio, que é o da moralidade. E eu quero te chamar a atenção que quando você pensa em moralidade, logo te remete à ideia de moral. Aí você pode pensar, já sei, moralidade são todos aqueles conceitos sobre a moral e os bons costumes dentro do âmbito subjetivo do agente público. Errado. Esse conceito de moralidade administrativa, o que vai importar para ele é o conceito objetivo do poder público, não um conceito subjetivo do que o agente público acha que é certo ou errado. Então, a moralidade nesse sentido, que vai importar para nós, é a moralidade no sentido objetivo. E o que seria o quê? Seria primando a atividade pública pela boa-fé e pela probidade administrativa. Nada mais do que isso. Vamos ao quarto princípio, o princípio da publicidade, senhores. O princípio da publicidade preconiza, em termos gerais, que, via de regra, os atos da administração pública são públicos, como o próprio nome diz. E dentro dessa publicidade diz que, para melhor facilitar os órgãos de fiscalização, de controle aos atos administrativos, bem como a ciência, trazer ao conhecimento dos atos públicos à sociedade, aos cidadãos, de modo a efetivar o controle popular, eles deverão ser publicados em os atos oficiais, nos órgãos oficiais, por exemplo, no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União, no Diário Oficial do Município, etc. Isso é o que preconiza, em lato sensu, em linhas gerais, o princípio da publicidade. O princípio da publicidade também diz, ele comporta exceções. Nem todos os atos oficiais do poder público têm a obrigatoriedade de serem publicados nos órgãos oficiais, no Diário Oficial da União e dos demais entes. Existem determinadas situações em que os atos administrativos apenas deverão ser publicados no portal da transparência, por exemplo, primando aí exatamente pela lei de acesso à informação e para levar ao conhecimento de você, cidadão, o que é que ocorre dentro do poder público. Mas, como você sabe, publicidade é a regra para grande parte dos atos administrativos. Comportam ali suas exceções. Por exemplo, atos em que ao Estado lhe seja seguro manter sigilo. Então, não pode estar levando ao conhecimento de todos, só porque o princípio da publicidade preconiza que, em regra, todos os atos devem ser públicos. Vamos agora para o da eficiência. Lembram que eu falei para vocês que o princípio da eficiência ele só foi inserido no texto constitucional na emenda 19 de 98. Então, o que é que o da eficiência diz? Senhores, muito simples. Lembremos da palavra eficiente. É isso mesmo. O princípio da eficiente, ele vai balizar a atuação do agente público
de modo eficiente. Ele vai sempre buscar, na relação do binômio custo-benefício, que sua atividade pública busque meios mais eficientes de garantir a satisfação da sociedade diante do poder público. É isso que preconiza o princípio da eficiência. Vamos agora para o segundo bloco de princípio, que são os princípios da administração pública em sentido estrito. E onde é que você vai encontrá-los? Você vai encontrá-los no artigo 2º da Lei 9784/99, isso mesmo. É a lei que trata do processo administrativo no âmbito federal. Artigo 2º da Lei 9784. Respirar aqui um pouquinho, que eu falo rápido demais. Então vamos lá. Quando você for ler pausadamente esse artigo 2º dessa lei, você vai ver que esse artigo diz lá no seu caput que a administração pública deverá pautar a sua atuação seguindo os seguintes princípios, dentre eles, finalidade, motivação, eficiência, repete da eficiência, repete também o da impessoalidade, fala também do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica, dentre outros que depois você vai ler aí. E eu quero chamar a atenção, dentre esses princípios da administração pública, de sentido estrito, para o princípio da finalidade. Por quê, senhores? Porque o examinador de concursos e do exame de ordem, ele sempre vai cobrar teu conhecimento nisso. Ele vai querer saber se você sabe de qual princípio constitucional decorre o princípio da finalidade. Então, quero te dizer, o princípio da finalidade, ele deriva do princípio da impessoalidade. Por quê, senhores? Ora, vejamos, qual é a finalidade da atuação do agente público? Primar pelo interesse público, não é mesmo? E qual é o interesse público? O interesse público tem que estar fincado no princípio da impessoalidade. Não pode beneficiar o seu próprio interesse como agente público, nem o de terceiros. Então, essa foi a dica do direito favorável de hoje. Estudamos acerca dos princípios constitucionais do direito administrativo e estudamos ali sobre os princípios da administração pública em sentido estrito. Se você gostou, dá a sua curtida, o seu like e até a próxima aula.